E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? E aí, vamos para aquela nova videoaula, parte 2, que começamos a falar do mundo grego antigo. Falamos do mundo grego antigo, discutimos aí alguns pontos, eu passei alguns pontos aí para vocês sobre a questão como surgiram aí a civilização minoica, a civilização cretense, né? Não falei mais de religião porque já tinha falado de religião na outra videoaula. Tá? E agora nós vamos dar continuidade ao assunto que se trata sobre a Grécia Antiga, tá? Começamos falando aí do mundo grego antigo, e agora nós vamos ver um outro ponto aqui, que eu vou estar espelhando para vocês aqui na nossa tela, tá bom? Vamos ver aí. Estamos aqui, compartilhar. Aí, pronto. Foi justamente aqui, turma, que nós encerramos a nossa aula, tá? Parei nessa parte aqui, onde eu tinha falado aí para vocês que esses nomes, né, que eu tinha dito para vocês, Temístocles, aí eram pessoas que eram isoladas, aí eram exiladas porque tornavam-se aí um tirano, tá? Não respeitando os princípios da Grécia Antiga, então eles acabavam aí sendo exilados aí, ou para o exílio, ali em Atenas, né? Então, aqueles que ameaçavam a soberania grega estavam aí exilados. Olha aí que bacana, derrubou um muro. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Atenas, tá, gente? Aí eu coloco aqui, deixa eu tirar minha foto aqui da frente. Eu mostro para vocês aqui a cidade de Atenas, o ponto aqui é a Polis Ateniense, que foi fundada pelos Jônios, foi próximo ali ao mar Egeu, como está mostrando ali na imagem, tá? Apresenta aí uma geografia com relevo montanhoso, os solos poucos férteis, e isso fez com que os gregos eles fundassem outras colônias aí, justamente por não ter uma região com solos férteis, né? Eu tenho alguns colegas que foram à Grécia e realmente falaram que a arquitetura, né, o clima da Grécia a geografia da Grécia não favorece muito a esse ponto agrícola não, tá? Embora as tecnologias tudo hoje, mas foram o que eles falaram aí. Então, a Grécia, né, como mostra aqui para vocês, ali em Atenas, fundada pelos Jônios, que fica ali próximo do Mar Egeu, onde está aí aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, que a Grécia ela é um mosaico de ilhas, né? Um mosaico, tudo isso aqui faz parte da Grécia, né? Essas ilhas aqui, ó. É um mosaico de ilhas ali, tá? Só esses solos poucos férteis acabou aí contribuindo para que os gregos eles fundassem outras colônias aí, tá bom? Derruba aí, professor, derruba aí. Pronto, então, Atenas ela foi governada por um rei Teseu, né, chefe de uma família poderosa. Então, Atenas aí, como eu disse, ela conheceu aí vários tipos de governo, né? A Atenas ela passou por uma aristocracia, onde eram aqueles ricos e poderosos que tinham dinheiro. Então passou por essa aristocracia, que era essa aristocracia, né? Esses políticos aí mais poderosos, que eram grandes latifundiários, era o que dominava a Grécia, uma aristocracia. Depois passou a ser uma oligarquia, onde uma minoria também latifundiária passou dominando Atenas. E depois passou também por uma tirania, que nós vamos estudar também a tirania. E depois, por fim, o período chamado da democracia, né? Que foi aí um dos auges aí da Grécia, quando eles fundam aí, quando eles criam aí a democracia, tá bom? Então, a Grécia passa por esse período. Aí tem uma imagem aí, né, da Grécia Antiga, a gente sempre coloca, eu sempre coloco essa porque é a imagem que mais é a que mais chama atenção, tá, gente? Por isso que eu coloco essa imagem, até porque eu acho bonito, tá? Eu acho ela bonita e acabo colocando aí essa imagem para deixar o nosso slide um pouco mais bonito, mais rico aí. Vamos lá, então. Vamos continuar. Okay. Então, veja, a partir de meados do século 8 a.C., eu coloquei aí, gente, eu coloco para vocês irem anotando, tá? Porque vai ter prova. Vai ter prova. E para ter prova, vocês têm que estar anotando. Nem tudo isso que eu coloco tem nos livros didáticos, não. Eu não estou dizendo em livros, estou dizendo em livros didáticos. Nem tudo isso tem. Então, é por isso que é bom vocês estarem aí anotando, tá?
Então, a partir do meados do século 8 a.C., o poder em Atenas começou a ser exercido por um grupo de magistrados, né, chamado de arcontes, que eram responsáveis pelo comando do exército, pela justiça e pela aplicação da justiça. Então, foram esses arcontes aí que começaram a partir do século 8 ali antes de Cristo em Atenas, eram eles que acabavam dominando. Aí também tem parte da ruínas aí da Grécia Antiga também, e esses arcontes que eram aqueles que eram responsáveis. Já falei para vocês sobre Basileus, já falei para vocês um monte de coisa. Nas outras videoaulas tá lá, só você dar uma olhada, ela tá lá. Então, responsável pelo comando do exército e pela aplicação da justiça, né? Resolvendo essas questões de justiça aí. Mostro mais uma imagem para vocês, vamos lá. Ok, pronto. Aí está um arcontes aí, que quando alguém tinha alguns problemas aí sobre a aplicação da justiça, eram os arcontes aí que, de cada região, eram esses arcontes aí das regiões que aplicavam a justiça e resolvia as questões do exército, ou seja, comandados pelo exército, se havia invasão de algum local, ou a proteção de algum local, caso em Atenas elas sofressem alguma invasão, ou eles iriam invadir algum local. Então, a questão deles estava muito mais resolvida para as questões aí sobre o exército e a justiça, tá? Vamos embora, vamos lá, você não deixa tonto. Não vamos colocar isso não. Vamos colocar isso não. Então, ao deixar o arcontado, o nome ele passava a integrar o Areópago, que era um conselho que se reunia ali no monte dedicado ao deus Ares, que era o principal conselho legislativo e judiciário da polis. Aí mostra aí, gente, essa imagem que eu coloquei aí, sai daqui, essa imagem aí que eu coloquei para vocês verem aí, é uma imagem do Areópago, tá bom, gente? Do antigo Areópago, onde existia esse conselho que se reunia no monte dedicado ao deus Ares, né? O deus aí da guerra, né? E era o principal conselho legislativo e judiciário da polis. Então, o arcontado reuniam-se aí, tá bom? Para poder discutir essas questões sobre a legislação e os problemas da cidade, os problemas da polis grega. Então, eles se reuniam nesse local e aí, nesse conselho, você pode ver, te observar, onde os gregos, eles sempre, mesmo sendo um grupo, né, eles nunca deixavam de ouvir aí as queixas dos súditos, tá bom? Não deixavam, não. Não de todos, obviamente, mas de muitos súditos aí, os gregos, eles sempre tinham essa preocupação aí em estar ouvindo, tá bom? Aqui, pronto, olha lá. À medida que a nobreza se apropriava das melhores terras, eu coloquei aqui, isso é para vocês anotarem, tá, gente? Vamos lá, vamos anotar aí no seu caderno aí. As terras, os pequenos proprietários automaticamente empobreciam. E em meados do século 7 a.C., o povo ateniense se rebelou. Gente, veja bem, eu tinha falado para vocês ainda numa outra videoaula, que eu já dei algumas aulas ao vivo aí para vocês sobre esses assuntos, e a gente discutiu bastante, por isso que algumas coisas eu corro um pouco mais que outras coisas vocês me perguntam nas aulas ao vivo e eu acabo explicando para vocês. Tá? Gente, pelos fatos prestem bem atenção, às vezes a gente tem uma ideia de que os gregos, por eles não se submeterem a nenhum déspota, para os gregos eles não estarem submetidos a uma religião, também a um governo tirano, parece que eles eram todos bonzinhos e honestos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a política dos gregos, eles eram bem diferentes das outras civilizações antigas, né? Em uma civilização antiga você vê aí a democracia, você não vê. Você sempre vê um rei, um governo, você sempre vê um sacerdote, você sempre vê um ditador, você sempre vê algo, uma pessoa que era considerada um semideus. Você não vê aqui na Grécia esse tipo de coisa. Você sempre vê o juntamento de pessoas. A gente tem a eclésia, tem a bolé, tem uma série de coisas aí que a gente vê na Grécia que era bem diferente. Mas isso também não faz deles, eu não estou dizendo aqui por fato deles terem essa política, não faz dos gregos seres humanos especiais na questão da aplicação de justiça. Tá bom, gente? Não é isso que eu estou falando para vocês. Agora, a política, ela torna-se um pouco mais justa na questão política, mas isso não quer dizer que moralmente eles eram melhores ou eram justamente honestos. Você pode ver, ó, à medida que a nobreza ela vai ganhando esse dinheiro, né, ela vai se tornando cada vez mais pobre, elas vão se apossando
das melhores terras. Veja bem, a situação da terra na Grécia Antiga, em Atenas, ela já não era boa. Já se fazia necessário fundar novas colônias. Já não eram boas. E além das que sobravam, das poucas terras férteis, esse grupo de nobres, né, essa aristocracia, acabava ali tomando, confiscando para si as melhores terras, os pequenos proprietários automaticamente eles empobreciam. E isso vai causar o quê? Vai causar revoltas, né? Porque ninguém vai querer ter o seu ganha-pão sendo tomado assim de forma deliberada. Lembre-se que os gregos, eles poderiam respeitar aqueles que tinham mais poderes, mas não os atenienses, né? Mas isso não significa dizer que eles estavam concordando com tudo o que um governante, um grupo, uma minoria estava fazendo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não significa dizer que eles eram passivos ao fato de estarem sendo usurpado os seus bens e as suas terras. Não, de forma nenhuma. Não estou dizendo que os gregos eles foram passivos. Então, eles também tinham suas revoltas aí. Então, em meados do século VII a.C., aí o povo, principalmente os camponeses, acabou se rebelando aí, né? Porque precisava da terra e essas terras estavam sendo confiscadas por uma minoria. É aquela coisa que eu sempre falo, gente, para vocês em sala de aula. Era pouca gente com muito e muita gente com pouco, né? Então, isso acabava causando aí insatisfações, tá? Então, ou seja, o que eles queriam? O que o povo exigia, né? Começa aí pelos confiscos das terras. Então, eu coloquei aí que o povo exigia o fim da escravidão por dívidas, a redistribuição das terras, leis escritas e maior participação no governo. Né? Então, ou seja, como resultado disso, surgiram aí os legisladores ou os chamados reformadores, tá bom, pessoal? Então, a gente vê aí que o povo exigia a escravidão por dívida, gente. O próprio Aristóteles, ele chegava a afirmar que era um absurdo escravizar um grego. Tá? Embora Aristóteles era a favor da escravidão, né? A gente sabe que escravidão não é certo em momento nenhum, mas ele estava falando na época dele, não é certo em período nenhum. Que o homem, por si só, já devia ter essa consciência de que escravizar um outro semelhante está errado. Tá? Mas era na época dele, ele pensava dessa forma, mas ele dizia que era errado escravizar um grego. Tá bom? Porque eles acreditavam muitas vezes que os gregos eles eram superiores aos outros povos. Tá bom? Eles eram mais espertos, mais inteligentes e eram superiores. Mas, porém, existia também a escravidão por dívidas. Né? E essa era uma das queixas. Essa é uma das queixas das populações mais pobres. Então, eles queriam aí o fim da escravidão por dívidas. Muito parecido, sabe com o que, gente? Nós vamos ver esse caso? Nós vamos ver esse ponto lá em Roma, né, com a lei das 12 tábuas, que nós vamos chegar nesse assunto. Depois eu gravo uma videoaula para vocês falando sobre isso aí. Então, a gente vai ver que os gregos, os plebeus lá em Roma, né, um assunto mais para frente, eles também. E eu vou falar, quando eu estiver dando essa aula, eu vou falar, olha, quando nós estudamos a Grécia, lembra que nós falamos que os gregos também pediam o fim da escravidão por dívida? Pois é, o fim da escravidão por dívida, desculpa. Pois é, em Roma aqui também existia o fim da escravidão por dívidas, até porque Roma ela lutava muito contra os povos, era uma guerra contra os povos, e eles acabavam prendendo os prisioneiros de guerra e os transformando-os em escravos. Aí não tinha mais tanta necessidade de fazer escravidão por dívida, escravidão próprio romano. Tá? Mas as guerras eram comuns em Roma Antiga. Já na Grécia também existiam guerras? Claro que existiam guerras, sim. Mas como nós vimos, gente, no início da aula, nós vimos que a escravidão na Grécia Antiga não tinha um papel tão importante. Tá bom? Era mais as mulheres que eram escravizadas, e eu disse até que elas não sofriam aí pelos escritos, não eram maltratadas, tá? Então, até a escravidão ela é diferente de um período para o outro, de um país para o outro, de uma região para outra região. Então, ou seja, o povo exigia o fim da escravidão por dívidas, a redistribuição das terras, leis escritas e maior participação no governo, tá bom? Então, como resultado disso, resultado de todas essas exigências e como resultado aí dessas revoltas que estavam acontecendo, dessas crises, surgiram aí os legisladores ou reformadores. Legisladores porque vão fazer novas leis e vão reformar aquilo que já existe. Tá bom? Vamos lá, então. Nosso próximo slide. Aqui, né? Então, as reformas de Solon, né? Então, surge aí uma figura importante na Grécia Antiga, tá bom? Em Atenas, desculpa, eu falo Grécia Antiga em Atenas, faz parte aí da Grécia, obviamente, né? Surgiu uma pessoa importante aí, que em 594 a.C.,
Solon decretou o fim da escravidão por dívidas aí, a liberação e a libertação dos devedores escravizados. Também dividiu os cidadãos em 4 grupos de acordo com a riqueza, que eu vou explicar para você aí nessa segunda parte dessa videoaula, ainda aqui nessa aula para vocês, como era dividido isso. Então, ou seja, começa aí Solon, ele foi um reformador, né? Eu fico mexendo aqui porque essa cadeira não está boa, a cadeira que tem umas rodinhas aqui, e ela não está boa, às vezes acaba atrapalhando. Então, então a gente vê aí que em 594 Solon ele decretou o fim, né, da escravidão por dívidas e a libertação aí dos devedores escravizados em Atenas, né? Então isso contribuiu bastante aí para uma reforma muito grande aí na Grécia. E também dividiu os cidadãos em 4 grupos de acordo com a riqueza, justamente para poder facilitar essa administração, esse controle político aí, né? Feito aí por Solon. Aí você vê também, a gente uma imagem aí vista de cima, né? Da Grécia Antiga, a gente vê a Acrópole ali, uma imagem da Acrópole, bem legal, né, gente? Né? A Grécia realmente ela é, de fato, fantástica aí, tá? Vamos começar aí com Solon, vamos ver aqui então. Pronto, aí tem uma imagem do busto de Solon, tá? Que eu pesquisei na internet e coloquei aí para você uma imagem aí do busto de Solon, como ele se parecia muito, né? Se você for olhar os outros gregos aí, né? Se parecia bastante. Aí a imagem de Solon, o reformador. Vamos lá então. Aqui, então veja. Eu coloquei que os pobres, eles... Só ver aqui um detalhe, gente, só um minutinho. Ok. Beleza. Aí eu coloquei aqui que os pobres eles não poderiam ser magistrados, mas eles podiam votar na Assembleia Popular, que era chamada de Eclésia. Tá? E depois, então, aqui a Eclésia. Né? Eu devia ter colocado com outra cor. Deixa eu colocar outra cor aqui, gente. Peraí, viu? Só um minutinho. Pronto, a Eclésia e a Boulé, tá bom? Então eram os 2 conselhos aí que... Pronto, melhorou assim, deixa eu gravar. Fica mais fácil para a compreensão de vocês, tá bom? Quando vocês estiverem copiando aí. Tá bem? Ótimo, perfeito. Então, ou seja, os pobres eles não podiam, embora dividido em 4 grupos, os pobres não podiam ainda, tá, gente? Ainda os pobres eles não podiam votar na Assembleia Popular, como você está vendo aí, que essas Assembleias Populares eram feitas aí ao ar livre, tá bom? Não podiam votar na Assembleia Popular, né? Que era chamada a Eclésia, onde reunia milhares de pessoas aí. E também existia a Boulé, conselho composto de 400 membros escolhidos pela Eclésia, elaboravam as leis. Então era assim, existia a Eclésia, onde a maioria da população aí, maioria não, né? Parte da população poderia participar da Eclésia, os pobres não podiam ser magistrados, ou seja, não podia ser um magistrado que iria fazer parte da Boulé, mas eles podiam votar na Assembleia Popular. Por que eu disse não a maioria, tá, gente? Porque daqui a pouco eu explico isso daí. Mas eles podiam votar na Assembleia Popular, ou seja, mas para se fazer as leis, né, a Eclésia escolhia os membros da Boulé, que era um conselho composto de 400 membros escolhidos pela Eclésia, elaboravam as leis. Então, a Eclésia escolhia 400 pessoas e esses 400 homens, eles eram quem elaboravam as leis, tá? Embora os pobres eles não podiam ser magistrados, mas, de certa forma, podiam votar na Assembleia Popular. Então, vinha gente aí de Atenas, aí de vários lugares aí, para poder discutir os problemas da Grécia, tá? De Atenas, né? Então, a gente tem uma imagem aí de como seria aí. Acho que legal, né, gente? Eu gosto desse negócio do ar livre. Você gosta? Eu gostaria também. Faz tempo que eu não faço uma aula com vocês aí fora, né? Porque esse negócio aí desse período tá difícil, mas por isso que eu gosto de dar uma aula fora, né? Fora da sala, às vezes é muito bom, tá? Ao ar livre. Então, imagina você participar de uma assembleia ao ar livre, sem estar dentro daquele negócio fechado lá. Tá bom? Então, vamos embora. Aqui, né? Deixa eu colocar minha imagem mais para cá. Então, vamos lá. Em 546 a.C., Pisístrato, apoiado pelo Partido Popular,
tornou-se o primeiro tirano de Atenas. Aí passa pelo período chamado tirania. Tirano é aquele governo onde ele passa por cima, ele governa praticamente sozinho, sem respeitar as leis aí, tá bom? Então, ou seja, esse tirano, ele fez algumas coisas que foram importantes aí, com o apoio da população. Ele fez a reforma agrária. Gente, reforma agrária, todo mundo sabe o que é, né? Reforma agrária é quando vocês pegam quando a pessoa pega aquela terra, né? Aquela terra que pertence a alguém, mas ela é improdutiva, é dele ali, mas ele não produz absolutamente nada. E tem um monte de gente querendo plantar, querendo usar aquela terra, então as pessoas elas recebem uma indenização pelaquela terra, ou seja, é uma venda forçada, ou uma parceria de forma, quando acontece a reforma agrária, o camponês ele vai trabalhar ali, na medida que ele vai trabalhando, ele vai pagando aquela terra, ou então recebe uma indenização do Estado. Tem várias formas aí de indenização da chamada reforma agrária. Então, ou seja, Pisístrato, ele coloca aí a chamada reforma agrária, tá? Onde ele pega essas terras que eram improdutivas, né, e passa essas terras para o controle da população, dos camponeses, realização de obras públicas, porque essas realizações de obras públicas automaticamente geram emprego, é mais ou menos como qualquer governo faz quando está passando por uma crise. Vou dar um exemplo aqui, a gente viu o New Deal aí nos Estados Unidos, quando o presidente Franklin Roosevelt começou a fazer várias construções de obras públicas para gerar emprego, porque o Estado vai contratar uma empresa, ou o próprio Estado aí cria uma empresa e começa a fazer essas reformas, né? E isso vai acabar gerando emprego, tá bom? A população produz, gera emprego, ou então como aconteceu também lá na Alemanha nazista também, onde Hitler também começou a fazer algumas obras públicas para tirar a Alemanha daquela crise, né? E Hitler também, embora não vale nada esse cara, nada pelo que ele fez, já falei isso em outros vídeos de ódio, já esculhambei aí esse camarada aí, né? Essa desgraça que veio ao mundo, chamado de Hitler, fez aí também seus trabalhos lá, e vários países também costumam fazer. Então você pode ver que os gregos, justamente para gerar emprego, ele acabou fazendo a reforma agrária, pegando aquelas terras que eram improdutivas ou que tinha pouca produção e passou para a mão de camponeses para que eles pudessem trabalhar e produzir para eles mesmos e para o Estado. Realização de obras públicas, né? Começa a se fazer obras públicas justamente para poder gerar emprego, e ele faz isso. Incentivou as artes, incentivou bastante as artes, e prestigiou terras esportivas e religiosas. Assim, gente, a gente vê só na Grécia Antiga, a gente sabe que as Olimpíadas ela foi inventada aí pelos gregos, né? Que acontecia ali de 4 em 4 anos, acontecia na cidade de Olímpia, para homenagear os deuses do Olímpio, tá bom? Então, acontecia de 4 em 4 anos, e esses atletas eram considerados heróis. Só que só podiam participar homens, e esses homens só podiam participar nus. Imagina que coisa ridícula, hein, gente? Um monte de homens ali correndo, despidos, pelados ali, correndo ali. E as mulheres só podiam ir, né? Só podiam participar solteiras ali, para admirar o corpo, o físico desses homens. Já pensou que coisa feia, gente? Um monte de homens sem roupa correndo? Nossa, pelo amor de Deus. E ninguém quer ver ninguém pelado, pessoal. Fala sério. Então, aconteceu, então, incentivou as artes e prestigiou as terras esportivas e religiosas, porque era uma homenagem as Olimpíadas, né? Ela acontecia de 4 em 4 anos, vinham pessoas de fora para competir, e acontecia na cidade de Olímpia, né? Em homenagem aos deuses que moravam, que eu já expliquei isso para vocês, em homenagem aos deuses que viviam ali no Monte Olímpio, tá bom? Então, Pisístrato foi o que ele fez aí. Aqui, gente, eu mostro uma imagem do período arcaico, tá? Uma imagem aí ainda do período arcaico. Você pode ver que a imagem ainda não tem aquela definição como a gente vê em outras partes, na época clássica ou no período helenístico. As imagens aí com uma forma física mais definida, né? Com musculatura bem definida e expressões na face. Você pode ver que no período arcaico não tinha essa coisa não aí. Bom, não tinha isso não. Essa aqui é uma imagem do período arcaico. Vamos lá. Então, em 1504, Clístenes liderou uma rebelião com o apoio do povo e, por meio de uma série de reformas políticas, instituiu o regime democrático em Atenas. Ali, gente, porque antes de Clístenes, quando o primeiro tirano morreu, os filhos dele não conseguiu dar continuidade ao trabalho dele. Então,
houve rebelião, tá? Porque eu não ia colocar aqui no slide, significa muito cheio. Eu coloco o máximo para você poder escrever aí no seu caderno, tá bom? Para você poder escrever no seu caderno. Então, eu procuro colocar aquelas informações mais importantes para você poder anotar, senão o slide vai ficar muito cheio. Ali, gente, antes de Clístenes, os filhos ali do antigo tirano, os filhos dele não dão procedimento ao trabalho dele, né? Então, o que acontece? Acontece a rebelião liderada aí por Clístenes, liderando a rebelião com o apoio do povo também, e por meio de uma série de reformas políticas, instituiu o regime democrático em Atenas. Democracia que significa o governo do povo, tá? Mas lembre, gente, a democracia na Grécia, em Atenas, ela não era embora uma democracia direta, né? Não é como as democracias de hoje, que é uma democracia representativa, lá você exercia diretamente, mas era bem diferente. Aqui, gente, estavam excluídos aí da democracia, só podia participar cidadãos atenienses a partir de 18 anos, cidadãos atenienses a partir de 18 anos. Estavam excluídos escravos, mulheres e estrangeiros, que esses estrangeiros eram chamados de metecos, tá bom? Então, esses três, mulheres, estrangeiros e escravos, não podiam participar das assembleias, tá certo? Da democracia na Grécia. Aqui a gente mostra aí uma imagem também de Clístenes aí para vocês. Lembrando, gente, que a mulher na Grécia não tinha tanto privilégio, não tinha privilégio não, tá bom? Então, deu um soluço agora. As mulheres, elas não tinham privilégios não, tá bom, pessoal? Ou seja, essas mulheres aí, elas só podiam sair nas ruas acompanhadas de seus maridos. Quem escolhia o casamento eram os pais das meninas ainda adolescentes, e depois que os pais arranjavam o casamento das meninas ainda adolescentes, depois que elas se casavam, ela passava a ser uma propriedade do marido, elas não podiam sair de casa sozinhas, tá bom? Não podiam trabalhar, era uma sociedade bem machista aí em Atenas, tá? Então você pode ver que era uma democracia bem primitiva. Que a gente vê então a democracia, né? A democracia aqui foi separada ali por Aristóteles, né? Definiu aí bem a democracia ateniense. Então, era separada da seguinte forma: isonomia, igualdade de todos perante a lei. Era dividida dessa forma. A isonomia significa igualdade de todos perante a lei. Então, se isso cair no SSA ou no Enem, você já sabe aí. No SSA, né? Você passa no SSA. Isegoria, igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia. Então, já tem a isonomia, igualdade de todos perante a lei. A isegoria, igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia, na qual você está vendo aí, que eu coloquei esse slide para você. E a isocracia, igualdade de participação no poder. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui te mostra aí na sua imagem de Clístenes, né? Péricles, desculpa, aqui, Clístenes, o que? Esse aí, gente, o século de Péricles, que durou de 461 a 429 a.C., é o chamado século de Péricles, né? Que foi o auge da democracia ateniense, tá bom? O auge da democracia ateniense no chamado século de Péricles aí, tá? Foi o auge aí da democracia ateniense. Por isso que eu coloquei aqui no ano de 461 a 429 a.C. Vamos lá. Então a gente vem aí a civilização, essa daqui era a civilização na Grécia Antiga aí, tá? Em Atenas. Existia o Eupárias, que era a aristocracia, já falei para vocês o que era, o Geutoi, que eram os camponeses, e os demiurgoi, que eram os artesãos, demiurgoi, eram os artesãos. Os artesãos, e estavam fora ali os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos, que eu já tinha falado para você. Então, assim, gente, esses três primeiros grupos aqui, segundo Aristóteles, eram os cidadãos, tá bom, gente? Eram os cidadãos, tá? Esse grupo aqui. Pessoal, veja bem, a gente tem mais coisa ainda para falar. Ainda não terminei a Grécia, é muita coisa. Mas na próxima aula eu vou estar falando um pouquinho aí sobre Esparta. Vamos sair aí de Atenas e vamos falar aí de Esparta, tá bom, gente? Mas é um assunto bem interessante, bem bacana também, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado,
tá bom? E não deixe de copiar esses slides não, que isso é importante para você para fazer a prova do SSA, tá bom? Grande beijo no coração, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!